Os icônicos carros de Brian O'Connor, que marcou muito no filme Velozes e Furiosos, e seus carros usados por ele são muito bem lembrados. E se você não se lembra, irei refrescar sua memória agora com 7 carros icônicos que o Brian O'Connor utilizou no filme Velozes e Furiosos. Fala, GHqueiros, beleza? Eu sou o Cauê e seja bem-vindo ao canal Guia Red Quadros 25. Se inscreva e deixe o seu like aqui no canal que vai nos estar fortalecendo. E o primeiro carro da nossa lista é uma picape, sim, nem só de JDMs Brian teve. Ele usava uma picape Ford F-150 SVT, ela apareceu em várias cenas, e uma delas na briga do Vince. E também quando o Brian é parado pela polícia e mais tarde ele o usa para transportar as peças de trabalho para a garagem do Dom, para construir o Toyota Supra 1994. Depois de fazer tal função, o carro não é visto depois disso, e não se sabe sobre o seu paradeiro. Apesar de não ter desempenhado um papel tão importante no filme, os fãs pediram para Craig Lieberman, o ex-produtor de Velozes e Furiosos, que fizesse um vídeo falando sobre ela, embora o carro não desempenhasse um papel tão importante, mas mesmo assim merece o lugar aqui nesse vídeo, e foi um carro marcante mesmo assim. Ainda disfarçado de Brian Spinner, Brian utilizou um Eclipse na preparação de sua primeira corrida de rua. Ele começa a dirigir o Eclipse no estacionamento do Dodge Stadium, mas não consegue evitar que o carro saia de controle. Apesar de não dominar o carro completamente, Brian decidiu participar da corrida de rua para ganhar o favor de Dominic Toretto, e na corrida ele acaba apostando no seu Eclipse. Porém, por problemas de aquecimento, ele perde, e após a polícia aparecer, ele salva Dom e, sem saber, ele entra na área da gangue rival do Dom, a de Johnny Tran. Ele elogia o carro, fala que é um bom carro, porém, minutos depois, ele pipoca e destrói o carro completamente. Embora o Eclipse tenha sido legalmente registrado no nome de Brian, ele acabou sendo financiado pela Força Tarefa, e após a destruição do carro, o agente especial Bilkins ficou bravo e reclamou do preço de $80 mil que foram jogados fora. Ao todo, 5 carros de acrobacias foram utilizados para o Eclipse 1995. E de acordo com o guia oficial do filme, o Mitsubishi é um modelo 1995 e apesar de parecer, o carro não é turbo, e sim aspirado. Devemos lembrar também que muitos diziam que o motor era turbinado e ele utilizava um motor lendário 4G63, mas infelizmente o motor não utilizou. E o terceiro carro da nossa lista era o Camaro Yenko. O carro originalmente era de Corp, e o carro teve a sua primeira aparição na cena de racha, onde Carter Verone propõe para pegar um documento e quem pegasse o documento trabalhava para ele. E Corp usa o seu Yenko para tentar vencer Roman e Brian até o local, mas acaba não conseguindo, e ele não é contratado pelo Verone. Depois disso, eles apostam o Camaro e o Charger e acabam ficando sem os carros. A intenção do Brian com esses carros era despistar a polícia, já que o Lancer e o Eclipse estavam chipados. E o carro participa do clássico voo da lancha, onde ele rampa e acerta a lancha do Carter Verone. O Yenko Camaro SYC 1969 é uma réplica do Yenko Camaro original. O carro é utilizado no filme por uma das réplicas de Velozes e Furiosos 2. E todas essas réplicas que foram utilizadas no filme usaram um motor V8 de 7 litros cúbicos e 427 polegadas e mantiveram uma potência constante de 425 cavalos. O pacote de desempenho Yenko, que inclui o V8 de 427 cavalos, suspensão Z28. E o quarto carro da nossa lista é o Subaru WRX Hatch STI. Enquanto Dom e Brian estavam no pátio da polícia, Brian estava sem o seu Skyline que acabou sendo destruído por Dom, junto com o seu Chevelle. E ele diz o seguinte: sabe, eu estive pensando quando você explodiu seu carro. Isso significa que você explodiu o meu. E o Dom pergunta: e daí? Agora você me deve um carro de 10 segundos. E quando Dom vê o Subaru Impreza WRX STI de 2009, ele dá um murro no carro, quebrando seu vidro e dá para Brian. E após isso eles usam o carro na cena final lá no México. E depois o carro também aparece no Velozes e Furiosos 6, se eu não me engano.
E o quinto carro da nossa lista, estamos entrando no top 3, vai para o Lancer Evo. Quando o Brian perde o Skyline, quando seu Skyline é apreendido, ele recebe um Evo da polícia e usa ele para desmascarar o Verone para entrar nos seus planos e descobrir qual era dele com o tráfico de drogas em Miami. E sem o conhecimento de Roman O'Brien, o Lancer e o Eclipse foram grampeados com um dispositivo de rastreamento que permitia aos dois agentes, Bilkis e Markham, saberem onde eles estavam. Tanto que Jimmy, quando vai tentar desengrampear os carros, ele acaba falando que os carros são tão grampeados que dá até para saber se os dois estão utilizando o cinto de segurança. E umas curiosidades sobre esse carro, que o Mitsubishi Lancer é um dos poucos carros de protagonista que não foi destruído no filme. E como o Mitsubishi Evolution não foi introduzido na América até 2003, 4 Evos foram doados pela Mitsubishi do Japão. Originalmente, os Evos usados no filme deveriam ser designados para uma equipe de rally europeia na Áustria, mas acabaram sendo enviados para uso do filme. E a nossa medalha de prata vale para o Toyota Supra MK4 94. O melhor 2JZ do filme foi o Supra, que após o Johnny Tran destruir o Eclipse do Brian, ele pede mais um carro para a polícia, e a polícia como resposta acaba dando o Supra enferrujado. Dom acaba trazendo o carro de guincho. Brian acaba trazendo o carro no guincho e Dom acaba o zoando, falando que não era um carro de 10 segundos. Mas quando vê o motor 2JZ ele acaba mudando de ideia. E Jesse fala que precisaria investir um bom dinheiro para ser um carro bom para ganhar de todo mundo. Eles gastaram cerca de 15 mil a 20 mil dólares para restaurá-lo. Mas na verdade eles gastaram mais de 100 mil dólares na cotação atual. E quando termina, o carro é tão veloz que consegue ganhar facilmente de uma Ferrari em uma corrida de rua. E no final do filme, Brian e Mia Toretto usam o Supra para resgatar Vince do caminhão. Depois dos acontecimentos, mais tarde ele usa o Supra para perseguir o Johnny Tran e seu primo Lance pelos subúrbios de Los Angeles, e para vingar Jesse, Brian com o Supra persegue e mata o Tran. Após isso, ele vai atrás de Dom e corre com ele em um semáforo que estava vermelho. E Dom conta a Brian como ele costumava correr até lá durante o colégio, e quando o sinal fica verde, ele diz que estava indo para lá. Os dois aceleram os motores e quando o semáforo finalmente fica verde, eles pisam no acelerador, usando os trilhos da estrada como linha de chegada. E no final da linha de chegada, Dom acaba batendo o carro e capotando, e ao escutar a polícia chegar, Brian olha para Dom com preocupação, então ele dá as chaves do Supra e diz que ele deve um carro de 10 segundos. Dom acaba se afastando e pega o Supra e vai embora, enquanto Brian o observa e depois se afasta. Após os acontecimentos, ficou implícito que Dom acabou abandonando o Supra. Quando Brian estava em uma lanchonete no Texas, ele vê a manchete do jornal sobre ele, seguido por um veículo encontrado abandonado. Além disso, a cena pós-crédito dos primeiros filmes, Dom é mostrado dirigindo um Chevrolet Chevelle SS no México. Em sétimo e último lugar, e a medalha de ouro vai para, claro, você sabe quem, o lendário Skyline. Depois de ter o seu Dodge Stealth de 1991 apreendido por policiais no Texas, Brian precisava de outro carro veloz. Ele vai para uma loja de carros usados onde avista o Skyline GTR R34. Brian compra o carro em dinheiro com todos os ganhos que ele ganhou nos seus rachas com Stealth. Mais tarde ele acaba pintando o carro, adiciona o emblema GTR e a grade de trabalho embaixo do carro na parte mecânica em uma garagem. Ele o usa para participar de mais corridas no Prelúdio. Mesmo sendo visto tentando enfrentar por dois motoqueiros, ele consegue ganhar a corrida. Brian então chega na rodovia, onde o lado esquerdo indo para Nova York, enquanto a saída direita ia em direção a Miami, Flórida. Brian então vai para o lado direito e vai para Miami. E quando Brian chega, ele já começa correndo por umas corridas que Ted organizou. Ele corre contra a sua amiga Suki e os oponentes Slapjack e Orange Julius. E o Toyota Supra 1993 de Slapjack tenta com todo o esforço tentar ganhar do Skyline, mas ele acaba batendo e não consegue ganhar, permitindo que então Brian assuma a liderança, e que também ele pula da ponte. E uma curiosidade que é interessante, que o carro utilizado no pulo da ponte acabou sendo completamente destruído. Apesar do Brian conseguir ganhar a corrida e receber o dinheiro, a polícia aparece para acabar com a festa. Mas todos são forçados a fugir
E Brian consegue fugir até que o agente Máquina tira um arpão no Skyline, desligando completamente. Depois disso, o carro é apreendido e após a prisão de Brian pelo agente da alfândega dos Estados Unidos. E bom, para fechar as curiosidades, o carro foi alugado pelo consultor técnico dos primeiros filmes, o Craig Lieberman. O carro era originalmente preto e depois foi repintado por Craig para o filme. No início, Craig acabou não curtindo os gráficos que foram adicionados no carro, já que o Skyline, segundo ele, era um carro JDM. Um total de 5 GTRs foram comprados e modificados para o filme. E se você quiser saber como esses GTRs foram comprados, clica aqui no vídeo aqui acima. Enquanto o carro de salto, como eu falei para vocês, foi destruído completamente após realizar a manobra. Originalmente, Brian não iria utilizar um Skyline e sim utilizar um Dodge Neon SRT4, e foi considerado para assumir o papel do Skyline. No entanto, isso não aconteceu, pois os fãs teriam pressionado a Universal para não utilizar o SRT4 na época. Ainda bem que isso não ocorreu. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Desculpe pelos gaguejos e deixe o seu like. Falou, GHqueiro, até mais!